E você de casa já ouviu falar sobre a campanha Abril Laranja? Esse será o nosso assunto com o médico veterinário Marcelo Morato, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa campanha. E claro, né, gente, ele trouxe o Tony aqui junto com ele. Né, Tem que ter uma participação especial. Mas ele tá cansado hoje, Hoje né? ele tá, ele veio direto do banho, então ele tá acabado. Tudo bem, Marcelo? Tudo certinho. Então eu quero que você explique pra gente, contando um pouquinho mais sobre o que é o Abril Laranja. O Abril Laranja é o mês que a gente dá atenção para conscientizar, para explicar para as pessoas sobre crueldade animal, sobre como evitar essa crueldade, sobre como denunciar ela, sobre como identificar crueldade animal. Uhum. E Marcelo, é muito importante a gente falar sobre isso porque infelizmente ainda acontece, Sim, né? sim. A gente tem bastante casos de maus tratos. Nós já tivemos mais, porque já foi uma coisa quase que cultural, alguns tipos de maus tratos. De certa forma, sem o pessoal entender como maus tratos, achando que aquilo era normal, mas que são maus tratos sim, e a gente tem que saber identificar isso. Uhum. E até quando a gente falei para você sobre essa causa, a gente falar sobre isso, eu lembro bastante a questão, às vezes, nos circos, que antigamente tinha bastante. Às vezes pensar, é só, às vezes, um cachorrinho que ficava lá preso, enfim. Mas às vezes essas práticas também se enquadram, né? O uso dos animais, né, para entretenimento, ou até mesmo coisas como antigamente era um padrão de raças. Corte de orelhas, corte dos rabos, né? Isso tudo hoje é proibido. Esse tipo de corte de cirurgia estética é proibido. Por quê? Porque acaba trazendo sofrimento para os animais. Uhum. Olha aqui, gente. Ele está sofrendo bastante Olha também, aqui. ó. Ele foi pedir carinho para você. Esse garoto só fazendo charme aqui pra gente. E eu quero que você explique mais, Marcelo, a respeito, você citou algumas citações, mas o que mais se enquadra como maus tratos ou até questão, às vezes, de crueldade animal? Então, qualquer tipo de retirada de liberdade dos animais, a gente até fala sobre as 5 liberdades deles, né? Então, os animais, eles não podem sentir fome, eles não podem sentir frio, eles têm que ter liberdade para desempenhar o que seriam até mesmo atividades deles na natureza, como, por exemplo, espaço, né? Não ter esse espaço restringido, fica preso. Então, eu lembro desde a época que a gente estava na faculdade, quando eu estava na faculdade, nós fizemos um projeto muito legal que era sobre explicar bem-estar e guarda responsável. E a gente não ia explicar para adultos, a gente ia explicar para criança. Então, nosso foco eram crianças até a 4ª série. E era super comum a gente comentar, falar sobre, olha, você tem que vacinar o teu cachorrinho. Isso também é cuidar dele. Você tem que deixar a vasilha de água sempre na sombra, sempre trocar. Você tem que dar uma ração ou um alimento balanceado e não o resto de comida. E aí sempre as crianças vinham, mas o meu cachorro, ele come o resto de comida. Mas o meu cachorro come só isso, só aquilo. E aí você vê como isso está na nossa cultura, né? De algumas coisas que realmente trazem sofrimento para eles. Isso que você falou é importante para a gente comentar, porque a respeito, às vezes, os pais vão pegar para as crianças. É porque a criança, às vezes, está muito agitada, vai ter um cachorrinho, e às vezes ela não tem essa questão de que ela vai puxar de um jeito, vai fazer isso, vai machucar, e também se enquadra nisso. E você levantou uma bola agora muito importante, porque a gente está na Semana da Páscoa. E existem pessoas, até hoje, que resolvem dar um coelhinho. Né, um coelhinho de estimação pro filho, sem entender nada do que é cuidar de um animal desse, porque é completamente diferente, não é um cachorro, não é um gato, tem uma urina com um odor mais forte, ele se comporta de uma forma diferente, precisa de todo um outro cuidado. Então é importante de avisar o pessoal disso. As crianças, às vezes, eles não têm essa noção de como cuidar, de não puxar, de não machucar, ou até mesmo de alimentar, de limpar na hora certa. Então isso cabe a nós, adultos. Então se a gente quer dar um animalzinho pro nosso filho, né, para um sobrinho, para alguém assim, a gente tem que entender que vai ter que ter todo o nosso cuidado, todo o nosso suporte por trás, não só para cuidar do animal, mas para ensinar também essa criança a como cuidar, como dar tudo que esse animalzinho precisa. E a questão que a gente pode citar também é a questão de responsabilidade, porque a pessoa vai pensar, estou pegando esse animalzinho, então ele vai precisar de muitos cuidados, tem que pensar depois quando ele ficar velhinho também, que vai precisar de uma atenção maior. E até na decisão de qual animal, ou se eu vou querer um cãozinho, qual raça. O Tony, por exemplo, ele é um cãozinho que nós tínhamos o Ícaro e a Maia no hospital, que eram nossos mascotes, viveram por anos, maravilhosos, tudo. Mas, por exemplo, eles eram de raças e portes que geralmente não são tão calminhos, tão tranquilos. A hora que eu perdi eles, né, foram velhinhos já, eu queria outro cãozinho.
e não dava para eu ter um cãozinho que fosse imprevisível. Então eu escolhi, eu queria um cão de grande porte, eu queria um cão que fosse calmo, que fosse tranquilo, que se desse bem com pessoas, se desse bem com outros animais. Então eu pesquisei muita coisa para encontrar a raça do Tony, que era ideal para minha rotina, para aquilo que eu precisava. Então isso é muito importante, porque o pessoal às vezes, por exemplo, o Beagle. Beagle é uma raça maravilhosa, coisa mais linda. O filhotinho de Beagle é o filhote mais lindo que tem, na minha opinião. Mas é uma raça extremamente ativa, muito destruidora, difícil de adestrar, né? Depois que você convive com ele, ou se você tem o ambiente certo, maravilhoso, um ótimo cão. Mas tem tudo isso por trás. Então é importante estudar bem e saber qual é o animalzinho que você quer e quais são as suas necessidades. Você mora num apartamento, você mora numa casa, você mora num sítio, você fica o dia inteiro em casa ou você sai para trabalhar 7 horas da manhã e volta às 6 horas da tarde? Então tudo isso é importante para não deixar esse animalzinho sofrer. Com certeza. A questão do ambiente, né, Marcelo? Pensar que nem meu sonho, gente, é ter um Golden Retriever ainda. Mas lá em casa ainda não tem espaço, então eu fui pro Caramelo, que é um Shih Tzu pequenininho, que tem o espaço dele, fica quietinho lá e consegue se locomover. Essa questão também de pensar, isso aí, né? Isso aí. Ou se você querer um gatinho, eu quero um gato, mas a minha casa tem fácil acesso para ele ficar saindo, para ele ir para a rua, onde ele pode sofrer um acidente, ele pode ser atropelado, ele pode ser mordido por um cão, né? Pode ser envenenado, né? Então, saber bem qual é o teu ambiente, qual é a tua rotina, para você escolher o animalzinho que você quer para você. E, Marcelo, a gente pode citar como as pessoas, às vezes, por exemplo, viu uma situação de maus tratos, às vezes vizinho, enfim, mas às vezes fica, como que eu vou fazer para denunciar? Existe forma de fazer isso? Isso, você vai chamar a polícia, tá? A polícia, ela é treinada e ela tem a autonomia, as diretrizes para cuidar desse tipo de caso, tá? Porque você vai precisar da polícia, né? Você ir fazer o enfrentamento pode trazer um risco para você, às vezes é um vizinho, alguém que você tem contato direto, então ligar para a polícia, identificar exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo, que eles vão poder fazer essa abordagem. E a questão das pessoas não ter medo, né, Marcela? Porque é tudo assim muito restrito, como você falou pra gente, para não, gente, não ter medo, vai estar pensando bem para esse animal, que às vezes está lá meses sofrendo, dias sofrendo, às vezes, desde que a pessoa pegou aquele animal, ele está naquela situação, Sim. Então pensar nisso. É, na verdade, uma obrigação nossa como cidadão, né? Todo cidadão tem a obrigação de denunciar caso veja algo acontecendo errado. Isso em qualquer esfera aí do mundo, mas também referente ao bem-estar dos animais. E, Marcela, você tocou pra gente a situação sobre as raças. Que você comentou da raça do Tony, enfim, falei do meu Shih Tzu. Existem algumas raças que precisam de um cuidado a mais, assim, que às vezes as pessoas vão pegar e, nossa, eu não sabia que daria tanto trabalho assim. Sim, com certeza. Cada raça tem suas particularidades e mesmo quando a gente fala do vira-lata, né, com seus portes ou misturas de raça também vão ter suas particularidades. Então, por exemplo, o cão de pelo longo. O cão de pelo longo, geralmente, ele vai dar mais trabalho em termos de banho e tosa, de cuidados estéticos, né? O cão de pelo curto, ele já solta mais pelo. O cão de pelo curto solta mais pelo do que o pelo longo, porque ele tem o ciclo do pelo mais rápido, né? E daí, quando a gente fala das raças, eu tenho doenças predispostas. O Tony, por exemplo, que é um boiadeiro bernês, ele tem uma predisposição a alguns problemas no quadril, ele tem uma predisposição a um sarcoma, que é um tipo de câncer, então a gente tem que cuidar muito. Ele tem uma predisposição à torção gástrica, porque como ele tem esse peito profundo, ele é grandão, o estômago dele pode encher de gás e torcer. Então eu já dou comida para ele de uma certa forma, num certo horário, não brinca com ele logo depois que ele comeu ou um pouco antes dele comer. O Shih Tzu, o Lhasa, eles já têm uma particularidade que eu costumo brincar com o pessoal quando eles compram filhotinho, eu falo, você comprou um cachorro e uma alergia junto. Porque eles são extremamente alérgicos, né? Então, cada um tem essa particularidade. E aí vem uma coisa bem legal que a pessoa pode fazer antes de adquirir um animalzinho. Vai no veterinário, sem bichinho nenhum. Vai no veterinário, pede para falar com um veterinário de confiança, alguém que você conhece, alguma coisa do tipo, e troca uma ideia com ele. Olha, eu tô querendo pegar esse cãozinho, essa raça. Quais são os problemas dele? Quais são as vantagens dele? Você recomenda alguma outra raça? Então isso vai ser bem importante também para o resto da vida dessa família, tudo ficar em harmonia. É isso que você falou para a gente, importante, porque às vezes as pessoas, até porque quer aquele tipo de raça, mas vai ver que não se enquadra. Às vezes vai buscar na internet, daí a cada site traz uma coisa, porque isso, aquilo. Não, conversa com o médico veterinário que vai passar as indicações certinho. Perfeito. Né? A internet está cheio de informação e assim como tem muita informação boa, também tem informação que não é legal, né? Então é importante você poder conversar com alguém, olhar no olho e falar, olha, eu estou pensando nisso, eu estou querendo esse animalzinho. E não ir só por uma questão de estética, né? Às vezes você vai ser um excelente lar para um vira-lata que está precisando de adoção e tudo mais. Então é muito legal que possa conversar com alguém que tenha mais experiência e que possa ajudar nesse sentido. Marcelo, até não estava aqui no nosso roteiro, mas você comentou comigo sobre as vacinas.
vacinas que também se enquadram, que tem que ter um cuidado, que se não se enquadra em casos de maus tratos, enfim, que causa doença nos cães. Quais são, assim, as principais que tem que ter? As principais vacinas que nós temos, que são consideradas obrigatórias. Então, por exemplo, se você for viajar de ônibus ou até de carro e a polícia te parar, eles vão pedir a carteirinha desse animal. Ou eu, como médico veterinário, para eu poder te dar o termo, a autorização de viagem dele, eu preciso ver essas vacinas na carteirinha dele, que são a polivalente, tá? Tem óctupla, que são 8 viroses diferentes, e tem déctupla, tá? A gente usa mais a déctupla hoje em dia. E a raiva, tá? A vacina de raiva, que é extremamente importante também. Por muito tempo a gente não falou muito sobre a doença e a gente não tinha muitos casos, e nos últimos anos a gente tem tido vários relatos de encontro de morcego com raiva, inclusive aqui em Cascavel, tá? Então é bem importante de ter essa vacina. As pessoas estarem cientes disso também, né? O pessoal tem medo, o pessoal acha que é o cãozinho que vai, por exemplo, pegar ou melhor, acha que é o morcego que vai pegar o cãozinho. Ah, mas o morcego vai entrar na minha casa, vai morder meu cachorro, vai passar raiva. Não, não é. O morcego com raiva, ele está doente. Então, às vezes, ele vai cair no teu quintal, desorientado, se batendo, e o cachorrinho pode ir lá e morder ele. E é ali que pode adquirir a raiva. Até a questão, às vezes, dos passeios, né, Marcelo? Às vezes a pessoa vai passear, não sei como funciona, mas a questão, às vezes, um morcego tá ali. Tá ali no cantinho, doente, caído, às vezes até já morreu. Isso. E aí, se o cão der uma bocanhada, vai pegar. Gato que vai subir na árvore, às vezes, para pegar um animalzinho desse. Então, é bem importante essas vacinas. Gente, vocês tinham que ver a pose aqui. Será que a gente consegue mostrar a pose do Tony aqui? Ali, ó. Olha isso. Tá super à vontade, né, moço? Pés cruzados e tudo. Tá imitando você. Tá, né? Você tá me imitando, só pode. Então, Marcelo, pra gente finalizar, eu quero que você passe, então, umas dicas para esses cuidados, para as pessoas terem essa responsabilidade. E, gente, pensar que os animais estão aí para fazer bem pra gente, fazer a companhia também, que eles fazem parte do nosso dia a dia, para ter esses cuidados e a gente, daqui a um tempo, não precisar mais falar disso, né, Marcelo? Esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo. Os animais, eles não precisam de grandes cuidados, mas eles precisam de cuidados, né? Então, o alimento tem que ser ideal para esse animalzinho. Se não for uma ração, é uma alimentação natural, comida, então tem que ser balanceado. Não adianta a gente dar só arroz para esse animalzinho e frango, né? Tem que ser alguma coisa balanceada. Água sempre disponível para eles. Leva em consideração a idade do teu animalzinho, o porte dele. Às vezes você vai ter um animalzinho lá mais velhinho, que já tem dificuldade de subir escada, de andar, e só tem um potinho de água lá longe de onde ele costuma ficar. Então levar isso em consideração também. Fazer as vacinas, né? Deixar esse animal ter acesso a lugar com sombra, a abrigo do frio, a abrigo da chuva, né? E visitas regulares ao médico veterinário, onde você vai poder estar tirando essas dúvidas, né? De se você está fazendo melhor pelo seu animalzinho, e mudanças, porque a gente tem mudanças também no comportamento deles e nos cuidados ao longo da vida, né? Frequência que a gente vai ter que fazer exames, a própria vacinação. A gente falou de 2 vacinas que são as mais importantes, são essas consideradas obrigatórias, mas eu tenho várias outras vacinas que podem prevenir várias doenças, dependendo inclusive de onde você mora, né? Então, tudo isso vai estar dentro desses cuidados que a gente tem que dar para eles. Exatamente isso, né? E ele gostou da pose, gente. Vai permanecer aqui. Ele faz dessa. Tá feliz. Doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Viu? Tony, obrigada, viu, moça? Obrigadão.